Olá pessoal, tudo bem? Hoje trabalharemos aqui algumas ideias, algumas intuições sobre como trabalhar com limites quando o x tende a infinito ou x tende a menos infinito. A gente também vai trabalhar o conceito de assíntota, tanto vertical quanto horizontal. Lembrando que a gente está fazendo uma análise informal, simplesmente para gerar uma intuição do cálculo nos estudantes do ensino médio, para que quando eles venham estudar essa disciplina, eles tenham já uma ideia de como funcionam as expressões matemáticas e como manipulá-las de maneira adequada, para que quando eles venham a ver de maneira formal, eles não venham a ter dificuldades ali com a manipulação, que é o que mais acontece com os estudantes aí de ensino médio. Se você é estudante de ensino médio e gostaria de estudar aí um pouquinho mais de conceitos e, e operações matemáticas que são ensinadas no nível superior, e caso você queira também competir em Olimpíadas internacionais e ter uma preparação aí bem forte aí para você se tornar um ótimo estudante no que diz respeito à área de ciência, tecnologia, física e matemática, não deixe de conferir aí o curso que a gente oferece, tá? Tá aí na descrição do vídeo. E também não deixe de ver aí os nossos vídeos onde a gente discute vários conceitos legais aí de física e de matemática que podem ser aprendidos por um aluno de ensino médio, mas em geral não são ensinados nas escolas. Então vamos lá. Então, qual é a ideia do limite com infinito? Né? O que são limites com infinito? Primeira coisa que você tem que entender é o valor infinito, ele não é um número da maneira formal como a gente entende, tá? Você não tem um número infinito, por exemplo, eu tenho infinitas bananas, ou eu tenho infinitos, minha velocidade é infinita. Propriedades físicas e coisas da natureza, elas não assumem valores infinitamente grandes. A gente tem que entender isso. O infinito é uma ideia, assim como o zero, né? E a gente trabalha matematicamente com essa ideia porque em algumas expressões matemáticas e algumas análises físicas, trabalhar com infinitos faz com que algumas equações simplifiquem e aí a gente consegue simplificar ali o problema e meio que generalizar algumas expressões matemáticas que a gente estuda, tanto na física de ensino médio quanto na física de ensino superior, para casos muito mais legais, muito mais interessantes. Então, entenda, o x ele não vai ser igual a infinito. Primeira coisa, o x ele tende a infinito. O que, que significa fazer o x tender a infinito? O que, que significa fazer uma variável tender a infinito? A gente está dizendo que essa variável ela está se tornando um número arbitrariamente grande, maior do que qualquer número que exista. Tá? Então, a ideia de infinito subentende-se o quê? Quando você tem de x a infinito, você quer que ele seja um número tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que para qualquer constante que você fixe, o x é maior que ela. Então, quando a gente vai analisar esses tipos de frações, a gente tem que ver qual é a tendência dessa nossa expressão matemática quando o x ele vai ficando cada vez maior. Tá? Então, a gente basicamente coloca ali um valor, né? A gente tenta estimar ali qual é o valor da nossa expressão para uma cota de valor de x, e a gente vai aumentando gradativamente essa cota e vai vendo qual é o valor mínimo que a nossa expressão obtém quando x fica arbitrariamente grande. Então essa é a ideia. Se a gente pegar um e dividir por um número grande, a gente vai ter um número bem próximo de zero. Como assim, Felipe? Pega 1 e divide por 10, a gente tem 0,1. Pega 1, divide por 100, a gente vai ter 0,01. Pega 1, divide por 1000, a gente vai ter 0,001. Perceba que quanto maior eu fico fazendo esse nosso denominador, dessa nossa fração 1 sobre x, mais próximo de zero a nossa fração ela vai tendendo. Ela vai tendendo a um número muito próximo de zero. Então a gente diz nessa expressão que está aqui no quadro para vocês, que quando x tende a um número arbitrariamente grande, ou seja, infinito, a fração 1 sobre x se aproxima gradativamente do zero. Mas o que isso significa, Felipe? Significa isso aqui. Eu vou tentar representar graficamente para vocês aqui, para que vocês consigam visualizar o que significa tender a zero. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, aqui, e a gente tem isso aqui. Ó. Presta só atenção. Isso aqui é o gráfico da função 1 sobre x. Perceba que quando o x vai ficando arbitrariamente grande, ó, 1 sobre 10, essa nossa função ela é o traço preto, né? Deixa eu ver se eu consigo. O traço pretinho aqui, né? Esse traço mais escuro. Perceba que quanto maior esse número vai ficando, mais próximo de zero essa função ela vai chegando. Só que perceba também uma coisa interessante, ó. Ela vai se aproximando muito do zero. Parece até que ela está no zero, né? Só que não está no zero não. Se eu der um zoom aqui, ó, ela está bem próxima de zero, mas ela não iguala com zero nunca. A gente diz que o x tende a zero, tá? Ou o x não, a f de x, né? A função f de x vai tender a zero quando o x tende a infinito. Então, nesse caso, isso aqui que significa tender a zero.
Beleza, pessoal? Ela vai se aproximando gradativamente do zero. E quanto maior você vai colocando o x, mais próxima de zero ela fica e é arbitrária. Ela vai se aproximar de zero para sempre. Só que ela nunca vai alcançar o zero, porque o x ele nunca vai alcançar o infinito. Afinal, o infinito não é um número. Beleza? Agora a gente também tem como determinar limites que dão como resultado o valor infinito. E como é que a gente determina esses limites? A gente determina da seguinte ideia. A gente vai ter que diferenciar o que seria um limite pela esquerda e o que seria um limite pela direita. A gente vai voltar lá no gráfico lá para ver, mas o que eu quero que você entenda é, quando eu tendo x a zero, eu posso ter dois resultados, tanto mais infinito quanto menos infinito. Agora, muita gente pode se perguntar, tá, Felipe, mas por que 1 dividido por zero dá infinito? Não dá infinito, porque primeiro você não pode dividir 1 por zero. Mas você pode fazer o denominador se aproximar gradativamente do zero para ver o que vai acontecer. Se você pegar 1 e dividir por 0,1, é a mesma coisa de dividir 1 por 1 sobre 10. E a gente sabe que a regra de divisão de fração é inverte a fração de baixo e multiplica pela de cima. A fração de cima é 1 sobre 1 e a fração de baixo invertida vai ser 10 sobre 1, que dá 10. Tá? 1 dividido por 0,1 dá 10. 1 dividido por 0,01 vai dar 100. Perceba que o número está crescendo. 1 dividido por 0,01 vai dar 1000. Se eu for repetindo isso gradativamente, quanto mais próximo de zero eu coloco o denominador, maior vai ser o valor dessa divisão. Vai chegar um ponto que essa divisão ela vai assumir um valor tão grande que a gente fala que esse número é arbitrariamente grande, ou seja, quanto mais próximo de zero eu tiver, maior vai ser essa divisão. Então, ou seja, a gente diz que se o x ele tende a zero, eu vou ter números cada vez maiores na divisão de 1 sobre x. Porém, o que significa ser mais infinito e menos infinito? Eu vou mostrar para vocês isso aqui no gráfico. Então, voltando ao gráfico, a gente vai ter a seguinte situação. Voltando ao gráfico da nossa função, voltando aqui para o centro dela, vamos voltar lá para o zero. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Presta muita atenção. Vamos supor que o valor de x aqui é 3. Quando eu vou me aproximando de zero, o valor dessa nossa função começa a crescer. Ó. Tá vendo? Ó, no 1 aqui, ó, quando é 1, 1 sobre x dá 1. 1, 1. 1 no x, 1 no y. Perceba que quanto mais próximo de zero eu vou ficando agora, olha o que vai acontecendo com a fração. O valor de y aumentando e o valor de x diminuindo, tá vendo? O valor de x é 0,3 e a fração está dando 3. E cada vez mais que eu me aproximo do zero, o valor da nossa função, que é essa linha preta, ela vai ficando cada vez mais próximo de um número arbitrariamente grande. Ou seja, quanto mais próximo eu me aproximo do valor de zero, maior se torna o valor da minha função f de x. Tá? Então, aqui a nossa função f de x ela vai ficando arbitrariamente grande. Só que percebam que quando eu me aproximo do zero pela direita, tá? Estou vindo pelos valores positivos, ou seja, estou vindo pela direita do zero, estou me aproximando do zero pela direita. Perceba que esse número vai se tornando infinito, só que infinito positivamente, ou seja, ele vai se tornando números arbitrariamente grandes de sinais positivos. Tá? Pelo fato de que o 1 no numerador é sempre positivo, e o x no denominador, quando eu me aproximo do zero vindo pela direita, vai ser valores também sempre positivos. Então a gente fala que quando eu me aproximo pela direita, ou seja, venho pelo lado direito do zero, o valor da nossa função se torna arbitrariamente infinito com sinais positivos. Já quando eu venho pela direita, ou pela esquerda, né? Olha o que acontece. Eu estou vindo com valores negativos, está vendo ali, ó, menos 2, menos o sinal de menos ali, ó. Ao passo que eu me aproximo do zero pela direita, o número da minha função, o valor dela, vai ficando arbitrariamente grande com sinal negativo. Em módulo ele fica gigantesco, só que com sinal negativo. Até ela alcançar o valor de menos infinito lá, se eu pudesse alcançar o zero. Então perceba que quando eu vou para o zero, pelo lado esquerdo, a nossa função diverge para menos infinito. Quando eu venho pelo lado direito, ela diverge para o mais infinito. E aí a gente diz o seguinte, que o limite pela esquerda dessa função é mais infinito, ou o limite pela direita dessa função é mais infinito, e o limite pela esquerda é o menos infinito. Pelo fato de que eu estou vindo pela esquerda obtendo um valor, e vindo pela direita obtendo outro valor. Tá? Então o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Quando o símbolo que a gente usa para representar vindo pelo lado positivo, é esse zero mais aqui. Esse zero mais significa vindo pela direita, ou seja, quando eu faço o x tender a zero pelos valores positivos, ou seja, eu tendo a zero pelos valores que são maiores do que ele, pelos valores maiores do que zero, essa nossa fração vai ser 1 dividido por um número positivo que vai dar sempre mais infinito. Vai dar sempre valores positivos e arbitrariamente grandes. Já quando eu tendo a x pelo lado esquerdo, ou seja, por números que são menores do que o
o valor do zero aqui, que está no denominador, né? Eu vou ter uma divisão positivo por negativo, vai dar negativo, e eu vou ter sempre valores arbitrariamente negativos. Sempre que a gente tiver essa situação aqui, ó, onde um limite, quando eu vou fazer o x tender a um valor, mas se o limite pela direita der um valor e o limite pela esquerda der outro valor, a gente diz que esse limite ele não existe, tá? Esse limite ele não existe, porque eu estou tendendo ao mesmo valor. Se eu venho por um lado, dá um resultado. Se eu venho pelo outro lado, dá outro resultado. Significa que naquele ponto o limite não existe. E se o limite não existe, a gente não faz sentido calcular o limite nesse ponto, tá? E aí tome muito cuidado. Alguns limites, por exemplo, esse limite aqui ele não existe, porque ele assume dois valores diferentes, tá? Agora, esse aqui, ó, ele vai existir e ele... Opa, deixa eu apagar aqui. Ele vai existir, ele vai ser igual a mais infinito sempre, que é esse limite aqui, ó. Limite de quando x ou tende a zero. Opa, aqui. Tá meio ruim hoje de escrever. Quando x tende a zero, de 1 sobre x ao quadrado. Esse limite aqui é sempre igual a mais infinito, tá? Lembrando, essa função ela diverge, tá? Mas esse limite existe. Você sabe que ela vai tender a um valor de mais infinito. Beleza? Ela vai tender esse valor aqui de mais infinito. Porém, essa função ela diverge. Tá? Então, esse limite aqui ele está bem definido. Porque se eu, tanto faz eu vir pela esquerda ou pela direita, x ao quadrado é sempre positivo. Tá? E aí eu vou ter aqui o limite acontecendo. Se a gente colocar aqui no nosso gráfico, aqui, x ao quadrado, você vai ver que... Opa! X ao quadrado, você vai ver que ela vai para o mais infinito. Os dois lados vão para o mais infinito. Tá vendo? E aí a gente tem uma convergência. Uma convergência dos limites. No caso, não convergência no sentido de que a função converge. Mas uma convergência significando o quê? Que tanto o limite pela direita quanto o limite pela esquerda eles concordam. Eles tendem a mais infinito. Então é isso. Tá? E aí o que vem a ser a assíndota, tá, gente? A assíndota vertical é quando a função existe um valor de x0. Tá? Limite de quando x tende a x0. Tá? Onde f de x ela vai ser igual ou a mais infinito ou a menos infinito, tá? Sempre que a gente tiver uma situação onde a função ela vai dar, se eu tender o x para algum x0, algum valor da função, e essa chega a esse mais infinito ou a menos infinito, a gente diz que a gente tem uma assíndota vertical, tá? A assíndota vertical é justamente essa figura aqui, essa imagem onde a gente tem a função tendendo a um valor, tá? Arbitrariamente grande, no eixo, verticalmente falando. Então é como se a função ela fizesse uma curvinha e ela ficasse quase que uma reta vertical. Tá? Isso aqui é uma assíndota vertical, né? O zero aqui é uma assíndota vertical. E nesse caso aqui, por exemplo, eu vou botar uma assíndota vertical que não é o zero. Vou botar aqui x menos 1. Tá? Aqui a gente vai ver que a assíndota vertical desse gráfico aqui ó, é o 1. Tá? Por quê? Porque quanto mais próximo do 1 a nossa função chega, mais essa nossa fração 1 sobre x menos 1 diverge. Lembrando que x menos 1 diverge quando o denominador dá zero. E o denominador vai dar zero quando x for igual a 1. E aí a gente tem esse gráfico aqui. Ó. A assíndota vertical seria isso, tá vendo? A função ela vai tendendo a uma reta vertical e essa reta vertical é a reta x igual a 1. Beleza, pessoal? Então isso aqui é uma assíndota vertical. E o que seria uma assíndota horizontal? Assíndotas horizontais, elas são obtidas quando você toma o limite de x tendendo a mais ou menos infinito. Tá? Tanto faz, não tanto faz, né? Eu posso ter funções que têm assíndotas horizontais distintas. Tá? Vou botar aqui. F de x. Tá? E aí, se esse limite aqui ele não é, ele existe, ou seja, ele não é arbitrariamente grande, ou seja, ele não é nem mais infinito nem menos infinito, a gente diz que existe sim, de fato, uma assíndota horizontal. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma função que tenha tanto assíndotas horizontais quanto verticais. E aí eu vou calcular apenas uma delas, tá? Deixa eu botar aqui. Deixa eu só montar essa função aqui. Menos x, menos 6. 2 menos. Beleza. Então a gente vai ter uma função aqui bem estranha, vocês vão ver. Ela é bem estranha mesmo. E eu vou mostrar para vocês que a gente tem como determinar as assíndotas verticais e horizontais. Então a nossa função é a função 2 menos 1 sobre x ao quadrado menos x menos 6. O gráfico dela é bem bizarro, né? Mas você já percebe que ela tem essa reta horizontal aqui, que essa reta vertical, que é uma assíndota vertical, ela está tendendo essa reta vertical aqui. Ela está tendendo essa outra reta vertical, são duas assíndotas verticais. E a gente tem uma assíndota horizontal. Você está vendo que na horizontal ela está tendendo a uma reta, né? Então como é que a gente determina esses valores aqui?
Como é que a gente vai determinar esses valores aqui, que são as assíntotas dessa função? A gente simplesmente calcula o valor dessas assíntotas. Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente tira o limite, né? Então vamos calcular o primeiro limite aqui. Limite, eu vou calcular o limite de x tendendo a infinito, tá? Dessa função aqui, ó. 2 menos 1 sobre x ao quadrado menos x menos 6. Beleza, pessoal? E aí perceba que quando o x for ficando arbitrariamente grande, essa nossa fração 1 dividido por um x arbitrariamente grande, isso aqui vai para zero, né? Mas como é que a gente mostra que isso aqui vai para zero de fato? A gente pode fazer de várias maneiras. A minha dica que eu vou dar para vocês é a seguinte, tá? Sempre que você tiver uma divisão entre dois polinômios, polinômio de cima e polinômio de baixo, tente colocar em evidência, tanto no numerador quanto no denominador, um monômio de maior grau, tá? Então eu vou botar em evidência aqui, por exemplo, o x ao quadrado, tanto em cima quanto embaixo. X ao quadrado. Isso aqui é redundante nesse caso, tá? Mas eu quero mostrar para vocês como é que é essa dica que eu estou dando. E aí você bota o x ao quadrado tanto em evidência em cima quanto em evidência embaixo. Então a gente vai ter 1 menos 1 sobre x menos 6 sobre x quadrado, tá? E aí perceba o seguinte, eu vou botar o 2 menos aqui, né? Deixa eu puxar mais para o lado de cá. Limite de quando x tende a infinito, beleza? Perceba o seguinte, eu estou fazendo isso só por questão de ilustração, nesse caso não era necessário. Mas sempre que você tiver fração de polinômio e o x está tendendo ao infinito, a minha dica é, tenta colocar em evidência um monômio de maior grau, nesse caso da nossa fração é o x ao quadrado que está no denominador, e cancela esse x e aí você vai analisar termo a termo. Quando o x tende ao infinito, na parte de cima a gente vai ter 1 dividido por um número arbitrariamente grande, isso aqui vai para zero. Beleza? Aqui, ó, esse aqui vai para zero. E esse aqui vai para zero também pelo mesmo argumento do numerador. Então o denominador, como eu cortei x com x, vai sobrar 1. 0 dividido por 1, isso aqui vai para zero. A fração inteira, ela tende a zero quando x tende a infinito. Então aplicando o limite aqui, a gente vai ter que esse limite é igual a 2. Então, vai ser 2 menos 0, que é igual a 2. Tá? E aí se a gente for olhar para o nosso gráfico, olha que interessante. E a gente der o zoom aqui, ó, perceba que a nossa reta horizontal é a reta y igual a 2. Nossa função vai convergindo para 2, tanto quando o x vai... Opa, deixa eu botar para cá. Tanto quando o x vai para menos infinito, olha o 2 aqui, ó. Olha o 2 aqui, menos infinito. Tanto quando o x vai para mais infinito. Ela vai para esse 2 aqui. Pode fazer o mesmo argumento para menos infinito, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Tá, pessoal? Então a gente já achou as assíntotas horizontais, fazendo o x tender a mais ou menos infinito. Você pode tender a menos infinito, você vai achar basicamente o mesmo resultado aqui para essa função. Beleza? Já como é que a gente faz para achar as assíntotas verticais? Para achar a assíntota vertical, a gente tem que achar para quais valores de x essa função, para quais valores de x essa função ela vai para mais infinito ou para menos infinito. E aqui a gente tem que lembrar o seguinte, essa expressão aqui ela só vai para mais infinito e menos infinito, gente, quando eu tiver uma divisão por zero. Tá? Então como é que eu faço para ter uma divisão por zero aqui nesse caso? Para determinar a assíntota vertical, a gente vai fazer o seguinte. A gente quer saber quando essa função aqui ela vai me gerar. Tá? Para qual valor de x eu vou ter uma divisão por zero. E esse meu número, essa minha função, ela vai divergir. Ela vai gerar um número arbitrariamente grande. E aqui a gente pode claramente ver que a única divisão por zero que a gente tem possível são os zeros do denominador. Tá? E aí a gente tem que ver aqui quais são os zeros desse polinômio do denominador. Mas aqui a gente pode aplicar a soma e produto. Claramente a soma dos dois números tem que dar mais 1 e o produto tem que dar menos 6. Então claramente vai ser x menos 3 e x menos 2. X mais 2. As raízes são 3 e 2. Tá? Mas, Felipe, como assim? Uai, se você fizer essa distributiva aqui, a regra da soma e produto é uma maneira de você achar rapidamente aí as raízes de qualquer polinômio de segundo grau que tenha coeficientes constantes e tal. Nem sempre você vai conseguir aplicar isso aqui, mas em geral, quando você tem esse tipo de problema assim, que é fatorável, fica muito mais fácil de você encontrar. E aí, gente, olha que interessante. Quando x for igual a 3, eu vou ter zero no denominador. Quando x for igual a menos 2, eu também vou ter zero no denominador. Então o que vai acontecer? Esse termo aqui ele vai ficar arbitrariamente ou positivo ou negativo, tá? Dependendo do lado que eu venho. E aí você vai ter que analisar
Quando eu tendo a menos 2 pela direita, pela esquerda, para você saber como é que é o formato da assíndota, né? E aí você vai analisar direitinho. Mas aí, ó, olha que interessante. No 3 e no 2 eu vou ter assíndotas verticais. Se a gente voltar aqui para o nosso gráfico da função, que a gente tem aqui, ó, perceba que é exatamente isso que eu tenho. Ó. No menos 2 eu tenho uma assíndota vertical, porque quando x tende a menos 2, essa nossa função ela explode. Tá? E quando x tende a 3, a gente vai ter a mesma situação, que são as raízes justamente desse denominador aqui, ó. X ao quadrado menos x mais 6. Tá? Então isso aqui são algumas dicas de como você trabalhar com limites, quando essas funções tendem a mais ou menos infinito, ou quando o próprio x tende também a mais ou menos infinito. Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí a todos vocês e até a próxima aula.